Mais uma pergunta para o nosso querido Ashtar responder. Por que as energias cristãs são tão violentas contra os grupos da nova era? Essa pergunta é bem boa, né? Essa é boa, porque eu me lembro que quando eu estava fazendo mestrado, eu não podia colocar música de meditação, né? De relaxamento, tinha que chamar de relaxamento, não podia falar meditação, porque meditação, incenso, para algumas igrejas católicas, né, ou para algumas igrejas, não falei da religião toda, para alguns padres, né, era ensinado que tudo isso era coisa do demônio, né? Então tem tudo a ver com essa pergunta aqui. E então, olha o que o Ashtar diz. Elas estão com medo. Estão com medo de que, se a nova era for manifestada, todos terão uma experiência individual de Deus e aí não haverá uma grande razão para unir-se a uma igreja particular ou doar para uma causa particular. Ou seja, você vai adquirir poder com o seu eu sou, que você tem um eu crístico, e as igrejas vão morrer de fome, porque acabou a doação, né? Então muitas delas têm esse pedacinho aí de medo que o Ashtar diz. Eles poderão se achar prejudicados financeiramente e em outros assuntos, porque o que as igrejas, de uma forma geral, elas fazem? Elas querem o poder sobre as pessoas. Para a igreja é importante manter as pessoas presas a ela, porque são fontes de poder e de recurso financeiro. Então, nós vemos igrejas que são verdadeiros palácios, né? Palácios. A Catedral da Sé, quem já entrou lá? Então, existem muitas catedrais espalhadas pelo mundo que mostram uma ostentação e muito ouro que foi recolhido, até mesmo no Brasil, para onde ia. E nós sabemos exatamente o que está acontecendo, né? Nesse momento de profunda transformação com esses núcleos de poder, não é? Com esses núcleos de poder. Existe um grande grau de impureza na organização religiosa e nós sabemos disso. E hoje de manhã eu estava me lembrando, né? Então, tirando a questão do que foi removido dos evangelhos, né? Daquilo que chamam Bíblia, pelos concílios, né, onde o poder, os reis, né, os governantes se uniam ao poder da igreja, né, local da igreja, e decidia-se o que podia ficar ali e o que não podia, né? E tinha-se influência, inclusive, da esposa do Constantino, por exemplo, né? Não vou lembrar aqui, é só procurar na internet que você acha. Isso é história, né? Então, buscava-se eliminar toda e qualquer coisas que fariam com que o poder político perdesse poder, e no caso a esposa do Constantino, que era uma prostituta, ela pede para tirar todas as coisas que ameaçavam as prostitutas, especialmente no momento onde elas pudessem desencarnar. Tanto que conta-se, né, mandou-se eliminar todas elas, né, para não ter ninguém que ficasse de prova ali. Então, pensando nisso, voltando lá, nas minhas memórias onde eu comecei a ficar descrente com a religião da igreja. Que igreja é essa? Aquela que vendia indulgências? Lembra do colégio que a gente aprendia? Que vendia um pedacinho da madeira da cruz de Jesus, né? Onde ele foi crucificado. Quantas cruzes precisariam para isso? Então, é um comércio. Isso já me deixava meio, para não falar alguma coisa bem chatinha aqui, bem confusa e indignada. Como assim? Mas não são esses caras que estão no poder?
até hoje. Então, assim, eles são bonzinhos? Não. Olha o que ele acaba de falar. Nossa, parece coincidência, né, Maritana? Essa pergunta de hoje. Porque eles poderão achar prejudicados financeiramente ou em outros assuntos. Existe um grande grau de impureza na organização religiosa. Então, quem conhece pessoas que trabalham, né, no Vaticano ou trabalharam, às vezes deixa vazar alguma dessas coisinhas aí, né, dessas impurezas, se a gente sabe. Mas é para a gente ficar com raiva? Não, é para a gente ficar só saber que existe com o coração neutro. Porque quando nós estudamos as leis, né, como no caso do nosso curso CRS, os códigos de renovação do ser para a nova terra, e você estuda a lei da neutralidade, você entende que a neutralidade, né, vamos repetir o que já falamos disso durante a semana, tem a lei da coragem. Quando você pega aquela escala do Hawkins, né, então você tem a lei da coragem, em termos energéticos, né, de frequência vibratória, a coragem. Depois da coragem vem a neutralidade. Só passando pela neutralidade é que você desperta para o amor verdadeiro. Porque aquele que vive irritadiço, triste, fica preocupado com as coisas, ele não é neutro. Então eu olho para essas coisas e não é para ficar com raiva do poder, da política, da igreja, de uma forma geral, dos corruptos em todos os sentidos. Eu posso ter uma pessoa corrupta do meu lado, na minha vizinhança. Eu tenho que entrar em que lugar? No lugar da neutralidade, que é uma lei que rege o universo. Jesus é um exemplo de neutralidade. Ele é um exemplo de neutralidade. Por quê? Porque ele nunca julgou ninguém. Ele era a encarnação do amor. E o que vem? Qual é a frequência vibratória que vem depois da neutralidade? Qual é? O amor. Sem a neutralidade você não consegue vibrar perfeitamente no amor. Apenas quando você aprende a ser neutro, imparcial, não ficar com raivinha, né? Agora, como é que eu aprendo a fazer isso? Me educando a minha percepção, a minha atenção, para eu olhar para mim mesmo e perceber, a raivinha está chegando, e já estou ficando preocupada, e já estou ficando triste. Então eu faço o quê? Eu transmuto, porque não basta saber essas coisas se ninguém te ensinar como é que faz para você se transformar. E como eu me transformo? Por duas formas, pelo amor ou pela dor. Não é assim que a gente aprendeu? Pela dor, como toda a humanidade vai se transformar. Aquele que não tomou tento, né? Aquele que não descobriu o amor, vai ser pela dor. Aquele que patina muito, vai ser pela dor. Agora, quando vai ser pelo amor? Quando eu aprender a ser neutro. Quando eu me aproximo do amor. E quando eu me aproximo do amor, é porque eu já tenho uma consciência mais expandida, a ponto de perceber que lá em determinado momento eu já sei o que fazer para encurtar esse processo. Eu uso a lei do perdão e a lei da transmutação com o nosso amado mestre Saint-Germain, certo? Vamos seguindo. Muitos deles serão os últimos a despertar e, na verdade, muitos nunca o farão. Vai dormir com as macacas, né? Como eu já ouvi uma vez, né? Um palestrante que já se foi, falando, vai dormir com as macacas. E aí, há uma controvérsia, mas não importa, né? Se vai para outro planeta ou se vai ficar nesse planeta mesmo aqui. Eu creio mais que realmente vai para um outro planeta, porque acreditam que nós podemos ir embora, e isso ele mesmo diz que a gente tem escolha. Ashtar Charan diz que nós seremos convidados para habitar outros lugares, né? Inclusive outros planetas, mas que nós podemos voltar e ficar aqui. Como aconteceu com a Atlântida, aconteceu a mesma coisa. Muitos resolveram ficar quando a Atlântida afundou. Resolveram ficar para quê?
para ajudar no processo, né? Daqueles que tinham se desviado, se perdido. Porque vejam, presta atenção nisso. Naquele desenho, né, da ascese, né, que nós temos a primeira raça, segunda raça, terceira raça, quarta raça, quinta raça, aqui embaixo, né? Densificação. Quando chega aqui embaixo, é o ponto mais denso, que é onde nós vem descendo. Só que quando nós estamos aqui, a curvatura sobe e começa a se tornar sutil. Então nós vamos descendo. Quando começa a ficar denso? A primeira raça não tinha forma, era só luz. E nós temos que voltar para a luz, para a primeira forma. E então, aí tem os lemurianos, a segunda raça eu não me lembro de cabeça, a terceira raça dos lemurianos, a quarta dos Atlantes e a quinta é essa nossa, que é a raça ariana, não é? Então na raça Atlante começa uma densificação maior, conforme for descendo. E agora aqui onde nós estamos, no meio do processo, né? Entre a densificação e a sutilização. E é um processo de escolha nosso. E aí a gente vai para a quinta dimensão, né? Para a sexta raça. E vai subindo, né? Então são escolhas que nós fazemos. Se vocês sentirem uma queda do sentimento religioso na natureza de alguém, ame-o incondicionalmente, mas em silêncio, para sua própria proteção. Ame-o incondicionalmente, ou seja, você passou pela neutralidade e agora você ama incondicionalmente, independente de qualquer coisa. O Cristo é amor. Que Cristo Jesus? Também. Mas nesse processo de caída e retorno à luz nosso, né? Nós temos que despertar o nosso Cristo interno. E Sananda Jesus, ele é o nosso mestre, né? Que pega na nossa mãozinha e fala, faz assim. Deixou o manual, como é que se fala? Quando a gente recebe um manual de instrução, né? Como é que a gente faz com a passagem dele por aqui? E depois ele escreve as cartas de Cristo, certo? Escreve as cartas. O Cristo é nossa presença que compartilhamos, acabamos de falar. Isso é muito simples, nisso não há necessidade de trazer medo, julgamento ou crítica de outros. Está tudo certo. A questão agora é comigo, com cada um de vocês. Eu não vou evoluir o outro, eu vou evoluir a mim mesmo. E mudando a mim mesmo, né, como é dito, se você muda, o mundo muda. Como Confúcio dizia, em outras palavras, e os seus discípulos trouxeram, né, para esse momento nosso. Se você quiser mudar o mundo, comece mudando a você mesmo. Porque mudando a você mesmo, você muda a sua casa. Mudando a sua casa, você muda a sua rua. Mudando a sua rua, você muda o seu bairro. E mudando o seu bairro, você muda a sua cidade e assim por diante, até você mudar o mundo. Então a nossa luz se expande, como fizemos na Academia Quântica de hoje. O Cristo não foi crítico, mesmo com aqueles que o estiveram perseguindo. Ele era neutro, cheio de amor. Então, deixem que isso seja um modelo para vocês, né? Porque é como nós sempre brincamos aqui, siga o mestre, siga o mestre, siga o mestre. Se alguém, né, olha o manual de instrução aí, se alguém os estiver perseguindo, usem o exemplo dele, manual de instrução. Não contem com isso para serem observados, mas façam-no para sua própria elevação. Não é para ganhar pontinho, né, que nós fazemos isso. Nós fazemos porque o nosso coração pede. Eu vou ser bonzinho. Eu vou ser benzedor, né? Eu vou ser passista. Eu vou ser uma pessoa que faz caridade para ficar bem na fita. Não adianta. A gente tem que fazer de coração, porque para você fazer de coração, você tem que passar pela neutralidade. E na neutralidade o ego morre. O ego morre. Não é que a gente aniquila o ego, a gente desperta o ego para o amor.
E assim, vamos rapidamente passando com muito amor no coração pela lei da neutralidade. E hoje nós vamos benzer, né? Já que o trabalho de hoje nessa casa é benzimento, a palavra de ordem é benzimento. E nós vamos benzer a todos vocês que estão nos ouvindo hoje, presencialmente e num outro momento. Sinta eu, Sananda Jesus, tocando a sua cabeça. Estou com a minha mão no seu coronário. Minha mão direita. A minha esquerda eu coloco no seu coração. Respirem com muito amor. Sintam a minha paz, a minha energia, o meu amor. Como eu disse, vocês podem fazer o que eu fiz e até mesmo melhor que eu. E agora, vocês sentem que minhas mãos estão em seu ombro. Uma no direito e uma no esquerdo. Está assim, em paralelo. E eu toco com a minha mão direita no seu queixo, porque eu estou em pé e você está sentado. Toco no seu queixo e digo, olhe para mim. E você olha nos olhos de Sananda e você vê só luz. Você não vê uma íris, uma pupila, um globo ocular, cílios, sobrancelha. Você vê luz. Luz. E você agora permita-se ser absorvido por essa luz, absorvida por essa marca que está em seus olhos também, que está em seu coração também, que está em meu coração também. E então eu peço que você fique em pé, diante de mim. Solte os seus braços. Dê um passinho em minha direção. Cole seu peito no meu peito. E agora você sente a fusão do meu ser com o seu ser. Sinta a profundidade da sua luz, porque você pode fazer o que eu fiz e melhor que eu. Confie, meus queridos. Eu estarei sempre com vocês, em todo benzimento que você ousar executar com muito amor no seu coração. Gratidão, tenha um lindo dia. Nossa, agora eu fiquei até emocionada. Não vai embora. Como você já sabe, gratidão é sinal de evolução. Então, deixe o seu like e se não assina o canal ainda, ficaríamos muito felizes em ter você com a gente. Gratidão!